Apresento a vocês, queridos irmãos, o cordel em comemoração aos 126 anos da nossa igreja, escrito de maneira bem nordestina, como disse o nosso pastor Thomas. Este cordel foi escrito pela nossa querida irmã Aline Sá. Peço a Deus nesse momento que me livre de heresia, ao narrar a bela história que a fé de todos amplia, da igreja pioneira em cordel e poesia. Eu começo a narração deste cordel para vocês, para não perder o costume, e digo logo, era uma vez. Dois missionários fiéis, belo casal escocês, Sarah e Callen, sem rudez, desembarcam no Brasil propagando Jesus Cristo de maneira tão gentil e combatendo o pecado que é profundamente hostil. No evangelismo infantil, Sarah Callen foi destaque, deu início à EBD, apesar de seu sotaque, desafiando o inimigo sem temer ao seu ataque. Mas a morte foi um baque do seu querido marido, que às mansões celestiais tão precoce tinha ido, e o legado que deixara jamais seria esquecido. Seu trabalho foi mantido por Sarah a puritana, e a igreja fluminense e também a pernambucana continuou em crescimento pela graça soberana. Mas havia uma cidade entre montanhas erguida, onde a palavra de Deus precisava ser trazida. Foi aí que a nossa igreja começou a ser construída. Foi a primeira semente do congregacionalismo na Princesa do Agreste, trazendo o cristianismo, referência em todo estado pelo seu pioneirismo. Charles Kingston, o obreiro, ao pregar não tinha tédio, junto com a medicina distribuindo remédio, e o povo se convertia também por seu intermédio. Assim como aconteceu com os profetas antigos, aqui em Caruaru surgiram tais inimigos, perseguindo os novos crentes nos mais terríveis perigos. Houve casa apedrejada, todo culto foi suspenso, teve Bíblia incendiada no terror cruel e intenso, mas os fiéis prosseguiram com fé e amor imensos. Ameaça, represália, violência desmedida. Charles Kingston fugiu com a sua esposa Ida, e o irmão José dos Santos pagou com sua própria vida. Todos protestantes foram nesses crimes atingidos. Pelo Estado, os mandantes foram até protegidos, e os assassinos não foram devidamente punidos. Liga contra os protestantes por um bispo foi criada, para silenciar os crentes e a palavra ministrada. Deus entrou com providência e essa liga foi frustrada. Apesar de tanto medo, o evangelismo crescia, e quem era nova seita de sua fé não desistia, servindo a Deus com prazer e o louvando com alegria. 120 bíblias foram queimadas no Marco Zero por um padre bem ranzinza e também muito severo, que não aceitava os crentes que aprenderam com Lutero. Ida volta ao Brasil com amor e alguns anseios, adquire uma casinha, paga com seus próprios meios, para a sede da igreja, quase em frente hoje aos Correios. Charles Kingston partiu, mas morreu bem satisfeito, ao saber que a nossa igreja de Deus foi plano perfeito, e o seu nome nos anais merece todo respeito. 1920 foi oficialmente o ano que a igreja organizou-se na cidade em centro urbano, exaltando a Cristo Rei, combatendo o que é profano. Tantos homens valiosos na igreja cooperaram, brasileiros e estrangeiros suas vidas dedicaram. Thomas Duncan e Andrade, os que mais se destacaram. Vamos falar de Andrade, piedoso e bom cristão, que pregava o evangelho todo dia na estação, fez até um cangaceiro tirar a arma da mão. Houve um grande vai e vem de pastores na missão, mas depois a igreja teve uma grande projeção, atingindo o apogeu com a família Leitão. Com o pastor Marcos Quaresma, a nossa história seguiu. O ministro Ari Queiroz bastante contribuiu. E agora uma nova era com Thomas Magno surgiu. Parabéns, querida igreja, pela linda trajetória, por levar tantas ovelhas ao santo reino da glória. E aqui termino feliz por ter contado esta história.